Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, a dica de hoje veio da nossa irmã Andresa Moraes, sempre desperta, sempre contribuindo aqui com o nosso canal. E mais uma vez fica aqui o nosso abraço carinhoso e respeitoso à nossa irmã de fé e batalha. E é o seguinte, meus irmãos, a dica dela, importantíssima, principalmente nesse momento, e como está aqui na matéria de 2/3/2022, recentíssima, Bolsonaro compartilha mensagem que prega nova ordem mundial e exalta a Rússia. Pois é, meus irmãos, o que era teoria conspiratória cada vez vai se concretizando, não é? E vai sendo normalizada pela própria mídia que nos criticava e classificava como o quê? Paranoicos conspiratórios. Aqui você está vendo eles mesmo falando que existe isso. Tá aí. Ao longo do conflito entre Ucrânia e o governo de Vladimir Putin, que já dura 7 dias, Jair Bolsonaro tem evitado condenar as ações do Kremlin. O presidente Bolsonaro compartilhou em alguns grupos de WhatsApp um texto que critica a atuação dos Estados Unidos no atual contexto geopolítico e que exalta a Rússia como um integrante de um seleto grupo de países que seria capaz de enfrentar a nova ordem mundial. Vamos ao texto. Estados Unidos da América não é mais uma nação virtuosa. Inicia a mensagem obtida pelo jornal O Globo. Só existe a Rússia, a China e a Liga Árabe capaz de enfrentar a NON, nova ordem mundial. O Brasil está no radar da NON e de toda a esquerda. 3 ministros do STF e a mídia brasileira, via fraude eleitoral, estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou seu país. Pela primeira vez na vida, encarem a realidade nua e crua. A NON está pronta para instalar um governo hegemônico mundial e o Brasil será a horta dele. O comunismo se transmutou, voltou para o seu berço europeu. Agora não prega mais a luta de classes, e sim pautas, como as do preconceito, minorias, sexuais, machismo. Prega a de Deus e a submissão de todas as nações a uma minoria com poder e dinheiro capaz de submeter toda a humanidade. O texto é uma reprodução de várias afirmações de Olavo de Carvalho, que faleceu no mês passado. Alguns integrantes do governo endossam esse tipo de bobagem, como o assessor especial dos assuntos internacionais, Felipe G. Martins. Ao longo do conflito entre Ucrânia e Rússia, Jair Bolsonaro tem evitado se manifestar contra as ações de Vladimir Putin, alegando que isso poderia comprometer o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. É triste, nessa matéria aqui é do antagonista, e tem anta porque é anta mesmo. Devia ter um tracinho ali, antagonista, né? Esse é o tipo de mídia podre que tá aí. Você vê que eles dizem que é esse tipo de bobagem, mas não aponta nenhum erro na fala. Cadê o ponto que tá errado aí? Porque de fato o que acontece é isso. Você vê hoje como foi, e é sempre bom a gente lembrar, apesar do meu vídeo detalhado aqui não ter sido passado, foi censurado. A gente falando aqui da Colômbia, que legalizou o aborto com 6 meses de vida. Isso é vida. A criança ali gerada no ventre da sua mãe com 6 meses, ela está viva, tem tudo o que a gente tem, está formada. Quantos prematuros até hoje a gente tem aí, são saudáveis, são pessoas comuns, nasceram com 6 meses. É um parto difícil, mas a criança já está pronta. E mesmo assim legalizar o quê? Aborto. Foi o povo da Colômbia que democraticamente escolheu líderes que apoiem essa ideia? Não. Quem foi que fez então, Davi? Foi o judiciário. E por que o judiciário, assim como no Brasil e em tantos outros países, fica contra a vontade do seu próprio povo? Porque tem quem pague. Se fizer uma CPI em cima desses juízes, meus irmãos, não fica um de pé. Sai todos. Ninguém está falando aqui de acabar, porque eles querem jogar para isso. Quando você faz uma crítica, por exemplo, ao STF, eles colocam: você está sendo antidemocrático, você quer eliminar um dos poderes. Não, ninguém está dizendo isso. Mas são homens públicos, então tem que ser investigados. Se não deve, não teme. Só vai provar que são de fato limpos. Mas você vê que falou em investigar esses homens, toda a esquerdalha, o jornalismo que a gente tem aí podre, começa a distorcer os fatos e dizer: estão querendo tirar os poderes, e não tem nada a ver. Nós já tivemos aqui 2 presidentes impeachmentados e nunca se viu um juiz do STF ser investigado. Uma simples investigação não pode se fazer. E é justamente através deles que nós temos coisas que vão totalmente... Aqui no Brasil temos bons exemplos, né? O casamento entre homem com homem, mulher com mulher foi legalizado pelo STF, não pelo parlamento eleito legitimamente pelo povo. E por que não foi feito, Davi, pelo parlamento? Porque eles sabiam que não aprovava. Então vem essas ONGs internacionais, financiadas por um titio Bill, por Elon Musk e tantos outros. Esses caras metem dinheiro nessas ONGs, essas ONGs vão, falam com as pessoas certas, mexem as pecinhas certas e conseguem aprovar, bular, literalmente,
o sistema democrático. E isso está sendo feito no mundo todo. Quando você menos espera, foi assim, exatamente assim. E é engraçado, a pior coisa do mundo é essa, porque ninguém, né, quer se meter na decisão, na vida íntima de ninguém. Deixar bem claro aqui, nós temos vários irmãos que têm as suas escolhas diferentes, são pessoas honradas, são pessoas de bem. Para mim, são todos irmãos igualmente a qualquer outro. Não sou melhor nem pior do que eles. Somos iguais, exatamente iguais. Só que pegam a causa deles e colocam como testa de ferro para criar-se um ambiente de ódio, literalmente. E eles são usados, nesse caso, como testa de ferro. E isso é feito no mundo todo, meus irmãos. O Bolsonaro sabe de muita coisa, meus irmãos. Às vezes eu não chego a fazer o vídeo, mas eu fico assistindo ali as entrevistas que ele dá ali, no cercadinho, né, que a mídia classificou assim. E às vezes fazem algumas perguntas cabulosas a ele. Ele diz, olha, eu te responderia isso se não tivesse sendo gravado. E chegou inclusive a afirmar, ele disse, olha, tudo isso, os donos do mundo, a elite, isso existe. E eles de fato querem o Brasil, querem a Amazônia. O Bolsonaro já falou isso. Só que a mídia, ao menor indício dessas afirmações, mesmo que o cara não tenha completado, eles já vão para ridicularizar. Aqui, nessa antagonista, né, essa anta literalmente, ele já coloca essas bobagens. Por que bobagens? Se é o que a gente tá vendo. Se todas as nações estão sendo entupidas com essas coisas. Eu vou colocar inclusive um trechinho aqui do embaixador de Belarus, né, que estão acusando eles de estar apoiando a Rússia, e de fato eles estão, e liberando ali a passagem dos russos pelo território deles. Mas você vai ver que o verdadeiro esquerdopata, sociopata, é o presidente da Ucrânia. Ele está proibindo os homens de abandonar o país. Os homens que concordam com a Rússia, os homens que não querem lutar, ele está obrigando. Tem que lutar nessa luta perdida de todo jeito. E aí o cara vem e escancara isso aqui, bate a realidade. Veja esse trechinho aí. Há sanções sobre fertilizantes de potássio de Belarus, que traz problemas econômicos e vai levar à fome nos seus próprios países e outros tantos países que dependem desses fertilizantes. As sanções focam no objetivo de sufocar a economia. As sanções impostas hoje mostram que existe uma guerra econômica acontecendo. Este é o pior exemplo de terrorismo econômico e financeiro. Alguns países relatam que suas fronteiras estão abertas para ucranianos e cidadãos estrangeiros para que eles possam deixar a Ucrânia. E com essas supostas fronteiras abertas, nós vemos que a Rússia e Belarus enxergam que homens com mais de 18 anos não podem deixar a Ucrânia. As autoridades ucranianas não permitem que eles o país. E russos e belorussos reféns, basicamente, por não poder deixar a Ucrânia. Vemos também discriminação. Pessoas são espancadas. Nós vimos exemplos de policiais fronteiriços espancando alunos estrangeiros que depois foram colocados num campo de refugiados na Romênia. Nós recebemos muitas informações também dos cidadãos de Belarus e de cidadãos de outros países, mostrando que muitos cidadãos queriam voltar a Belarus para poder ir para casa. Do nosso lado, a fronteira está aberta. Nós estamos com portas abertas a todos de Belarus e também consideraremos a possibilidade de pessoas de outras nacionalidades. É possível que se abra um corredor humanitário para que se saia da Ucrânia por meio de Belarus. Houve uma solicitação da ONU e representantes com a Cruz Vermelha em Minsk. Nós vemos saques acontecendo. Nós vemos a distribuição de armas que já levaram a um aumento grave da violência e de roubos. E pessoas comuns se tornam vítimas. Motoristas de longas distâncias que estão apenas fazendo entregas sofrem com isso, por exemplo. Muitas pessoas já morreram. Por que estão todos em silêncio? Então, meus irmãos, deixando bem claro mais uma vez que eu não estou apoiando a Rússia, não estou apoiando China. A gente sabe que comunismo, socialismo não é um regime bom para ninguém. Só que agora nós estamos vivendo os extremos de cada coisa e isso não é bom, tem que ter equilíbrio. Eu sempre vou relembrar aqui a fala do Dr. Enéas. Não há espaço para quem quer fazer um bom governo
para pessoas que de fato querem igualdade na sociedade, ter bandeira de esquerda, de direita, de capitalismo, de comunismo, tem que ter um equilíbrio. Você precisa prestar alguma assistência àquele que não tem condição nenhuma, como você também tem que permitir que as pessoas cresçam de acordo com o seu próprio esforço e seu trabalho. Então não tem como você dizer, mas isso é um discurso de esquerda ou de direita, é capitalista ou é socialista, é comunista. Não tem isso, meu irmão. Tem que ter equilíbrio. Nós fomos jogados dentro de uma polarização para que a gente classifique as coisas não pelos fatos, não pelas consequências desses fatos, mas por quem está dizendo e pela bandeira que supostamente é atribuída a ele. E nós não podemos, principalmente nós despertos, se a massa, o gado, vai continuar agindo como gado, que continue urrando. Gado é para isso mesmo. Mas os despertos não podem entrar nessa de forma nenhuma. Então por isso é que eu estou mostrando o outro lado, porque os contra a Rússia, só é você colocar aí, a mídia está pronta, 24 horas fazendo isso. Então nós precisamos mostrar o outro lado. Essas libertinagens que vai levar à destruição da família, da moral, dos bons costumes, acabar com o cristianismo e proibi-lo. Inclusive a China também está nesse meio, você sabe que ela não é santa, né? Na hora que o calo aperta, aí as pessoas esquecem. Mas é como eu digo, você não tem que apoiar nenhum dos lados, porque esses lados só estão apoiando os lados, os interesses deles mesmos. Então a gente tem que sempre olhar a coisa por cima, analisando os fatos e as consequências desses fatos. Tá certo, meus irmãos? É isso aqui que eu deixo claro. E cada vídeo eu faço questão de explicar, porque as pessoas ficam, não, mas o Davi, será que ele está a favor da Rússia? Não, mas será que ele está contra? Meu irmão, eu estou a favor da nossa nação. Já vamos ter agora um encarecimento dos alimentos. E eu não estou preocupado comigo não, graças a Deus, Deus tem me dado condição de não deixar faltar alimento na minha casa. Muitos aqui também. Mas nós estamos preocupados, eu digo nós porque esse canal é uma família, nós estamos preocupados com aquele que já está com dificuldade. A pessoa que mal está conseguindo pagar as contas, está comprando fiado, como a gente diz, e pedindo um troco. Como é que essa pessoa vai sobreviver se as coisas aumentarem mais, principalmente o alimento? É essa a preocupação. Eu faço muitos vídeos aqui reclamando do preço da gasolina, mas não é porque eu tenho um V8 não. Isso é luxo. Eu fico preocupado porque aumentando o combustível, aumenta o preço de tudo, energia, água, alimentação, tudo aumenta. E os nossos irmãos que ganham menos, que têm muitas despesas, como é que eles vão sobreviver com esses aumentos consecutivos, sem, deixar bem claro, como eu sempre digo, sem a necessidade? Nosso país é autossuficiente, não deveria sentir nada dessas ações deles, porque não dependemos deles. Mas o negócio foi feito de uma maneira, o esquema foi montado para que se dependa. E o Bolsonaro sabe disso, e é por isso que nos cochichos ele fala. E tem que falar assim mesmo, cochichando, não é covardia não. Antes de acusar ele de covardia, tem que entender o contexto. O Brasil não tem condições de se defender, nosso exército está sucateado. Tem que falar manso e baixinho mesmo pelos cantos. Para poder ter posição de adulto perante o mundo, nós teríamos que ser também potência nuclear e deveríamos ser até pelo nosso tamanho. É um absurdo o Brasil, um país com as riquezas que tem, ser incapaz de se proteger. E somos incapazes, não adianta se iludir. Nós somos incapazes. Nosso exército não aguentaria 2 horas de treta. Mal equipado, mal preparados, o fato é esse. Não se investe nisso aqui. Onde é que você vê treinamento especial do exército? Não tem. Vê a Rússia direto, tá fazendo. Esses caras grandes estão fazendo. E o Brasil, repito, pelo tamanho que tinha, deveria ser prioridade da nação. Você colocaria dentro da sua casa, só como um exemplo, R$1 milhão e deixaria tudo aberto e colocasse uma placa aqui. Eu tenho R$1 milhão em dinheiro. Na minha casa não tem proteção, eu não consigo me defender e as janelas estão todas abertas. Você faria isso ou seria loucura? Pois é exatamente o que o nosso país faz. É exatamente isso. Enfim, meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu agradeço demais você que assistiu esse vídeo. Deixa aí a sua opinião sobre o que o Bolsonaro falou. Inclusive, quero também falar aqui, não defendendo ele, mas... o Bolsonaro nem ligou para os brasileiros que estão na Ucrânia. E eu digo, isso é um belo exemplo de distorção imunda da mídia, meus irmãos. O Bolsonaro, desde o começo, deixou claro para a nossa embaixada que cada brasileiro que quisesse voltar ia ter todo o apoio do país. Só que brasileiro que vai para a Europa não quer mais voltar para cá. A grande maioria sai daqui, 99,9% sai daqui para tentar uma vida melhor ou não. O cara tá lá na Europa, com possibilidade de ir para outros países europeus. Por que é que ele vai voltar para o Brasil? Ele não quer. E a mídia está usando isso para atacar. Tem tantos brasileiros lá e ele não está nem ligando. O que é que a mídia quer que ele faça? Pega as pessoas pelo braço e traga a pulso? É um absurdo. Esse tipo de distorção, meu irmão, eu não concordo. Eu faço críticas quando tem que ser feitas críticas. Mas criticar só por criticar, para atacar o cara, eu não faço.
Isso não quer dizer que eu esteja apoiando ou seja bolsonarista. Como eu disse, eu apoio o nosso país. Pautas que eu vejo que seja bom para o nosso país, eu vou estar sempre apoiando, independente de quem esteja propondo. E seria bom que mais de nós amadurecesse também e prestasse atenção nas propostas e nas consequências delas. Como eu digo, nos fatos. Eu vou ficando por aqui, meus queridos irmãos. Quem quiser e puder participar do sorteio do Arça Cristine, link aí na descrição do vídeo. Espero que essa próxima semana eu consiga trazer novidades para vocês, meus irmãos. Esse ano está sendo bem difícil mesmo, tudo parado, mas enfim. Se Deus quiser, eu vou estar atualizando aí o projeto. E quem quiser participar, basta adquirir um dos produtos. Você pode escolher, caso seja o ganhador, ou o carro, ou o valor de 25 mil reais, tá certo, meus irmãos? Link aí, você pode inclusive dividir no cartão. Fiquem todos com Deus. Pode ser que saia vídeo às 5 horas da tarde, tá certo? Dá uma passadinha aqui. Um abraço e tamo junto.